Graça e paz, estudantes da palavra. Hoje, na lição número 12, estaremos refletindo sobre a segunda carta de Paulo. Aliás, a carta de Paulo a Tito. E o tema do estudo é Ponha em Ordem. Vamos começar verificando quem é Tito. A origem desse nome vem do romano Titus, interpretado como gigante, do grego Titos, defensor, como vem do etrusco tuer, ou ainda honrado, do latim titulus. Tito era um companheiro do apóstolo Paulo e estava com ele, Barnabé, em Antioquia e os acompanhou no concílio de Jerusalém, embora seu nome não seja citado nos Atos dos Apóstolos. Ele está listado na tradição como um dos 70 discípulos. Tito parece ter sido um gentio que Paulo se recusou terminantemente a circuncidar, pois Paulo acreditava que o Evangelho de Cristo havia libertado os crentes dos requerimentos da lei mosaica. E ele se engajou justamente em ministrar para eles, os gentios. Mais tarde, as epístolas paulinas colocam Tito com Paulo e Timóteo em Éfeso, de onde ele foi enviado por Paulo até Corinto, lá na Grécia, com o objetivo de conseguir contribuições para os cristãos empobrecidos lá de Jerusalém. Ele se juntou a Paulo quando Paulo estava na Macedônia e o alegrou com as notícias que trouxe de Corinto. Seu nome não é mais mencionado, pelo menos até a primeira prisão de Paulo, quando ele se empenhou na organização da igreja em Creta. Para onde Paulo havia enviado com esse objetivo. A última vez que ouvimos falar dele é em 2 Timóteo 4:10, quando Tito se despede de Paulo em Roma para ir lá para a Dalmácia. E o Novo Testamento não relata a sua morte, mas segundo a tradição, Paulo ordenou Tito bispo de Gortina, em Creta, e ele teria morrido em 107 d.C., com mais ou menos 95 anos. Creta, onde Tito desenvolveu o seu ministério, e que Paulo faz referência em sua carta, é a maior e mais populosa ilha da Grécia. Ela está situada no sul do Mar Egeu e é a quinta maior ilha do Mar Mediterrâneo e a segunda maior do Mediterrâneo Oriental. Ela administrativamente é uma região com uma capital chamada Heraclião, que é também a maior cidade da ilha. Em 2017 tinha mais de 600 mil habitantes. Foi em Creta que floresceu a civilização minoica, entre os primeiros séculos lá do terceiro milênio antes de Cristo e meados do segundo milênio antes de Cristo, e que é considerada a mais antiga civilização de que há registro na Europa. Segundo a mitologia grega, foi ali que cresceu Zeus e que viveu o lendário Minotauro, meio homem, meio touro. Foi nessa cultura que trabalhou Tito. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta a Tito, possivelmente ele se encontrava na Macedônia, Paulo, e estava um pouquinho antes de chegar a Nicópolis, cidade da Acaia, ao sul da Grécia, por volta isso do ano 64 d.C. Essa é uma das chamadas cartas pastorais, com recomendações muito importantes a Tito, pastor em Creta. Essas recomendações, elas são totalmente aplicáveis para os nossos dias, haja vista, no entendimento de Billy Graham, ser a Bíblia mais atual que o jornal de amanhã. Então, vamos ver algumas dessas recomendações tão atuais e suficientes, né, que Paulo recomendou a Tito com o objetivo de organizar as igrejas nas cidades da ilha de Creta. E ali ele deveria fazer o quê? Pôr as coisas em ordem, organizar as coisas. O primeiro ponto da lição vem com o título Completando a Organização da Igreja. Aqui Paulo começa recomendando a Tito para colocar pastores em cada cidade que possuam capacidades
pastores que possuam capacidades e qualidades específicas para o ministério. Vamos ver aqui no capítulo 1, né, os versos de 5 a 10. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecer presbíteros, como já te mandei. Paulo aqui ele reforça as orientações que já foram dadas anteriormente e agora passa a se referir às qualidades dos presbíteros ou pastores, né? Ele vai fazer uma narrativa nesse sentido. Verso 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis e que não possam ser acusados de dissolução e que nem são desobedientes. Vejam que as qualidades que Paulo destaca começam sempre pelo caráter do obreiro, como está lá no livro A Carta a Timóteo. Ele tem que ser irrepreensível, que governe bem a sua casa. Verso 7, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. 8. Mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Agora Paulo destaca aspectos sociais, né, do pastor, ou seja, sua relação com a sociedade. Verso 9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Somente no fim, Paulo destaca o fato de que o pastor deve dominar bem a palavra e conhecer as escrituras, ter uma formação teológica. As primeiras virtudes são o caráter pessoal, né? Depois a forma que governa a sua igreja, depois a relação com a sociedade e, por último, ele coloca as questões intelectuais e acadêmicas. E deve ser assim por quê? Porque no verso 10 ele responde, né? Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. A moral, a conduta e o moral, o ânimo do líder cristão deve ser ilibada, grandiosa, exemplar. E a primeira coisa a se verificar em um pastor ou um candidato a pastor deve ser isso. Depois é que deve-se saber se ele conhece bem as escrituras, se tem capacidade de ensino e debate, inclusive para manter a sã doutrina e combater as heresias e a apostasia. Se sua igreja deseja encaminhar alguém ao seminário, deve avaliar se estão presentes essas características e nessa ordem, né? Características morais na pessoa. E se porventura ela deseja contratar um pastor para assumir o ministério da igreja, deve também fazer a avaliação, né, se estão presentes todos esses requisitos e também nesta ordem. Paulo já nos ensina a como humanamente escolher um seminarista ou um pastor. Espiritualmente sabemos que é por meio da oração e da meditação. A oração para falarmos com Deus de nossos anseios, expectativas e necessidades. E a meditação para podermos o quê? Ouvir a voz de Deus e fazer sua vontade. Uma coisa que tem destruído igrejas e ministérios em muitas ocasiões não é a falta de oração, mas a falta de meditação. Ou seja, pedem a Deus um pastor, ou um pastor pede a Deus uma igreja e não esperam a resposta de Deus e se precipitam e estragam tudo. Paulo recomenda: não imponhas a mão precipitadamente. Isso em relação àquele que é seminarista. E Samuel, quando o povo pediu um rei para governá-los, ficou triste, mas ouviu de Deus: não te rejeitaram a ti, mas antes a mim, pedindo um rei. Ou seja, muitas das vezes se precipitou também em contratar um pastor. O segundo ponto é confrontando as heresias. Aqui Paulo já faz uma reviravolta no discurso e depois de ensinar a Tito a escolher e nomear pastores, chama a atenção para o fato de que estão ocorrendo muitas heresias no seio das igrejas da ilha de Creta. Muita coisa que não estava nas escrituras e nas orientações de Jesus
estavam invadindo as igrejas. Pois é, o negócio é antigo, né? Não é nada novo. Uns pensam que acabou, foi só naquela época. Pelo contrário, as heresias se tornaram até mais inteligentes e específicas ao longo do tempo. Na medida que certas doutrinas vão se tornando absolutas, com o passar da experiência da igreja, outras coisas vêm tentando fragilizar essa sã doutrina. Naquela época era a questão da circuncisão, da obediência das leis mosaicas, questões acerca da ressurreição dos mortos, questões acerca da divindade e humanidade de Jesus. Hoje são outras, mas quase todas essas primeiras já foram vencidas. Mas surgiram outras heresias ao longo do tempo e provocaram essa divisão denominacional que vemos nos dias de hoje. Essa variedade de igrejas. Muitas teologias apareceram nos últimos 2 séculos, umas resgatando antigas heresias e as aprimorando, né, no discurso, e outras fruto da influência da filosofia iluminista, humanista e até marxista. Na época de Tito eram aquelas, hoje são essas, né? Paulo diz a Tito no verso 11 o seguinte: aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Olha o que faziam os hereges: transtornavam casas inteiras. Hoje, poderíamos dizer, transtornam igrejas inteiras, ou transtornam até denominações inteiras. Recentemente vimos discussões que há muito tempo foram vencidas e agora brotam de novo nas igrejas e nas denominações. Eu faria uma pergunta a esses inovadores do velho: será que vocês não estão transtornando igrejas inteiras, denominações inteiras, ensinando o que não convém? Quem sabe ler, um pingo é letra, já dizia meu avô. Bom, fica aí a pergunta. Por isso a Bíblia é inegavelmente atual e suficiente. Bota atual nisso, porque a fórmula de Paulo também se torna atual. Sabe qual é a fórmula dele? Tapa a boca desse cara. É assim que deve ser. O terceiro ponto é instruindo sobre a conduta cristã. Enquanto os enganadores transtornam casas inteiras, Paulo sugere a Tito que ensine a sã doutrina e por faixas etárias. Inteligente esse Paulo, né? A pedagogia dele, de 2000 anos atrás, fez mais efeito que a de Paulo Freire. Paulo legou por séculos o ensino de uma geração para outra, reservando a sã doutrina, ainda que super atacada por heresiarcas e apóstatas. Parece que a de Freire legou apenas os péssimos índices que o país alcançou nas últimas décadas, infelizmente, né? A pedagogia de Paulo é etária e as recomendações se dão exatamente através de incentivos ao ensino, por exemplo, iniciando aos homens idosos, como está no verso 2 do capítulo 2. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e também na ciência. Aí depois, as mulheres idosas, aí já no versos 2 e 3 diz o seguinte: as mulheres idosas semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem o que? Às mulheres novas. Às mulheres casadas, Paulo também traz algumas recomendações no versos 3 e 4. As mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Aí depois Paulo vem falar aos jovens no verso 6. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Aos servos também ele traz recomendações nos versos 9 e 10. Que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam
ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. E por fim, ele nos faz uma recomendação ao próprio leitor, a Tito, né? E a todos que estavam em Creta, e aliás, todos de todos os tempos, no verso 7 e 8. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Isso vale totalmente para todos os crentes e para todos nós de todos os tempos. Não precisa nem debulhar cada uma dessas recomendações, porque são muito claras, cristalinas. É só parar e refletir em cada um ponto, né? Cada um lugar desses elementos, né? Se eu me enquadro em alguma dessas faixas, e observar essas orientações. Concluindo, se uma igreja precisa se organizar ou se reorganizar, deve atentar para cada uma dessas recomendações e saber que também sofrerá todas essas investidas do inimigo. Que Paulo chama atenção. É fundamental que cumpramos esses requisitos para pôr a nossa igreja em ordem, pôr a nossa casa em ordem, nossa vida em ordem. E respondendo a Paulo que estamos cumprindo o quê? Suas recomendações, como está escrito no verso 13 e 14 do mesmo capítulo 2. Que estamos inclusive aguardando a bem-aventurança e esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus, Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Que seja essa a nossa conduta, nosso desejo de que, agindo assim, tudo ocorra conforme a vontade de Deus e que tudo se ponha em ordem. A você um Feliz Natal, a todos vocês, né, que nos acompanharam até aqui, e te espero na próxima lição. Deus os abençoe.